Olá, pessoas, tudo bem? Vamos lá. Antes da gente fazer um pouquinho de aula de corte, eu vou falar um pouquinho só sobre o material que a gente usa, tá? Para ter um bom corte, um bom resultado final. Lapiseira, lápis e borracha. Eu prefiro eu uso a 09, mas a 07 seria de bom tamanho, tá? Porque é assim, como eu escrevi lá atrás, na cartonagem, a gente não usa só milímetros, a gente usa metade do milímetro. E às vezes pra mim, Fabiana, acho ela um pouco grossa, a 9. Então a 07 é legal. Mas se você também tiver lápis ou uma caneta de ponta um pouquinho mais fina, não tem problema, tá, gente? É uma questão de adaptação ou do que você tem em casa, ok? Então vamos lá. Lápis e borracha. Eu sempre tenho em mãos uma reguinha pequena para mínimos detalhes ou para facilitar na hora de manusear, porque eu também faço peças pequenas. Uma régua de 60, a minha tem 40, tá? Mas eu também uso uma de 60 quando as caixas são grandes, tá bom? Mas a de 40 ou até a de 30, eu acho que também tá de bom tamanho. Essa régua é baratinha, régua escolar, ok? Um esquadro, que eu acho que é absolutamente fundamental. Um esquadro, tá? Esse aqui eu tenho um bom fornecedor, se vocês quiserem depois eu indico. O cara é bem bacana, um preço bom também, tá? O esquadro é o que eu vou me basear pra gente poder trabalhar, tá? Eu uso essa régua aqui, a de centímetros, né, de patchwork, na verdade, essa régua. Mas ela também não é tão essencial. Eu uso, vou explicar por quê. Na ausência de um esquadro, pode ser ela, tá? E pode ser também uma um pouquinho mais longa. Essa daqui eu uso pouco. Essa aqui tem 50. Essa aqui eu não uso muito. Eu ainda explico aonde que eu uso ela. Essa de 50 eu não uso muito, não. Mas essa aqui eu uso bastante, vê que ela tá bem gasta, inclusive, tá? Então, assim, eu realmente uso muita régua para cortar. É régua para medir, é régua para milimetrar, é régua para deslizar para lá e para cá, para esquadrar. Eu uso bastante régua, tá? Eu tenho uma base de régua de acrílico. Essa régua aqui, eu já tentei comercializar. Não consegui, porque é difícil achar o acrílico de 5 milímetros, mas isso já foi há um tempo. E agora eu voltei a procurar os fornecedores para ver se eu consigo. Mas ela não é fundamental que seja uma régua de acrílico. Vocês já vão entender o que ela é. Ela tem 5 milímetros de espessura, tá bom? Ela tem 5 milímetros de espessura e vocês vão entender para que eu uso ela. Pode ser uma base de madeira, pode ser qualquer coisa que seja absolutamente reta e um pouquinho mais largo do que a somatória de um papelão e uma régua. Aí vocês vão entender. E claro, uma coisa que eu acho essencial pra mim, que eu sou cri-cri, é a lixa de unha. Essa lixa, gente, eu uso pra lixar... às vezes você tá no terceiro, quinto, sétimo corte do estilete, do estilete, que a gente já fala dele. E aí a lâmina, ela vai gastando, mas aí você tá toda empolgada, eu tô lá na sala cortando, quando é caixa grande, a lâmina tá aqui, o alicate tá aqui pra cortar, então a lâmina já tá ficando meio cega, a lixa. Por quê? Porque o estilete, quando ele não tá muito afiado, ele vai mastigando no último corte. Então ele vem tudo craquelando o papelão. Eu acho que não dá para forrar um papelão de tecido ou papel, como queiram, com aquelas rebarbas. Então eu uso muito lixa de unha. Grossa, fina, média, a que você tiver, qualquer uma, mas usem lixa de unha. Porque a lixa de unha, ela tira, quando a gente compra o papelão, que vem ele grandão, vocês reparam que na bordinha dele deve ter 1,5 milímetro ali? Eu acho que um pouco mais, deve ter uns 2 milímetros, eu acho. Ele vem um levantadinho, aquilo deve ser quando bate um papelão no outro e levanta. A lixa de unha deixa aquilo retinho, ela tira aquela rebarba. Eu vou ver se tem uma aqui e aí na hora do corte eu mostro, tá bom?
E o estilete, que eu acho não, que é o fundamental, que é o para corte, mas o que eu acho muito importante falar dele, os estiletes são baratos, tá, gente? Tirando aquele da marca bacana, a Olfa, que eu não tenho, porque eu acho que esse aqui me atende há anos, estes, não sei nem que marca que é. Os estiletes custam 15, 16, 18 reais, os grandes, tá? Então, o estilete que você tem que usar é um estilete grande. Qual marca? Qualquer. Se ela te atender, qualquer. Se qualquer lâmina couber no seu estilete, serve qualquer estilete. Se ele tem uma boa anatomia, ergonomia que chama, né, na mão, qualquer um. O que eu acho ruim são aqueles que vão ficando velhinhos e parece que a gente põe no sol e ele vai derretendo. Aí cola tudo, aí fica meio colando. Tá na hora de jogar. Então por isso que o estilete é barato. Eu considero um estilete barato porque ele é de extrema funcionalidade. Ele tem a função dele e ele tem que ser usado. Sem ele a gente não faz nada. Não adianta você ter 15 réguas e não ter um estilete. Se você não tem uma lâmina de corte boa, você não corta nada. Então, um estilete é fundamental. Na Calunga, os estiletes não são caros. 15, 17, 18. A caixinha de lâmina também, com 10 lâminas, que vem 10 lamininhas, que eu acho que são 10, que eu acho que eu nunca contei, eu deduzo que sejam 10. Também custa 10, 11 reais. Então, assim, são pequenos investimentos, pequenos mesmo, tá? Essas coisas são pequenos investimentos que são necessários, ok? Então, esse é o material de uso para corte.